Trader Time. E já vamos entrar no assunto de hoje. Para quem é novo aqui, está chegando agora, seja bem-vindo. E todo Trader Time eu abro com algum assunto relacionado a trading, tanto a ser trader como as ferramentas que a gente utiliza na análise gráfica, análise técnica. Então fique à vontade, né? Tem as redes sociais ali pelo Linktree, tá? Que vocês conseguem, se quiserem sugerir algum tema para alguma quarta-feira, fiquem à vontade ali para se comunicar por ali ou até aqui pelo chat. Legal? Qual é o assunto que eu estou trazendo hoje? Qual a diferença entre análise técnica e análise gráfica? Tá? Só deixa eu dar uma checada aqui. Tá tudo certo. Beleza. Qual a diferença entre análise gráfica e análise técnica? Os mais novos, quem está chegando agora principalmente, talvez não entenda que existem diferenças. E eu vou explicar estas diferenças aqui. Estou usando aqui o texto, tem o link abaixo, tá? Que é do pessoal da Cedro Tech Finance, acho que é Cedro, da Cedro Tecnologias, que é uma empresa que já tem há muitos anos no mercado aí, que fornece plataformas tanto para institucionais quanto para pessoas físicas. E eu vi isso no blog deles, tá? Quando eu estava pesquisando sobre esse assunto, né? Qual era a melhor forma de colocar. E inclusive quem está colocando, que eu estou trazendo aí a citação, é do Rodrigo Santos, se eu não me engano, que é vice-presidente da empresa. E ele falou o seguinte, que se a gente fosse classificar as escolas, né? Muita coisa de acadêmico. O acadêmico gosta de classificar as coisas e colocar cada coisinha na sua caixinha, porque eles são muito específicos e quando eles falam de um assunto, eles tentam, né? Eles trabalham muito na especificidade. Isso é muito do meio acadêmico, né? De tentar classificar as coisas e colocar cada um no seu quadrado. E aí dentro da análise gráfica se fala que se estuda mais a psicologia, enquanto na análise técnica, né, se estuda mais a matemática. Então tem diferença, né? Quando a gente está olhando padrões gráficos, olhando linhas de tendência, se remete mais à análise gráfica. E quando a gente está olhando, por exemplo, indicadores que são calculados, né, que precisam de uma matemática, como a média móvel, o índice de força relativa, eles estariam mais ligados à análise técnica. A minha leitura disso é que isso veio da construção dessas matérias ao longo do tempo. Por quê? Um analista gráfico clássico, né? Como é que começou antes de ter o computador? O cara usava uma folha milimetrada e ia, né, pegando as cotações e ia desenhando isso no papel. E ele estudava aquilo que ele desenhava ali. Inclusive tem, se eu não me engano, o Alexander Elder, que ele fala da análise gráfica clássica, que o cara tinha uma sensibilidade na hora que ele estava desenhando o gráfico. A partir do momento que ele estava desenhando as cotações, ele já conseguia ter uma sensibilidade do que estava acontecendo com o mercado. Quando veio o computador, abriu várias outras possibilidades de cálculos automáticos rápidos utilizando a matemática. E aí vem a questão da análise técnica, ela vem junto com a evolução do computador. E aí, o próprio Alexander Elder fala que se perdeu um pouco a sensibilidade do desenho do gráfico, porque tu já tem ele plotado na tela, né? E aí tu vai estudar outras ferramentas, mas isso possibilita tu estudar diversos ativos em menos tempo. Enfim, né, é importante a gente entender que existe essa diferença, né, conforme a evolução, a história da análise gráfica, análise técnica, mas hoje eu considero que isso é tudo junto, né? A análise que a gente está fazendo dos gráficos é uma análise técnica, está envolvendo matemática. Por mais que se fale, um suporte, uma resistência é uma lembrança, né? O mercado tem memória dos preços. Existem questões também matemáticas ali dentro, quando a gente usa o próprio Fibonacci e ele cruza, por exemplo, com suporte. Enfim, eu queria mostrar isso para vocês, principalmente que está começando novo, para entender. Às vezes alguém está falando análise gráfica, análise técnica, tem pessoas que fazem essa diferença. Hoje está tudo misturado, né? Porque a gente olha um gráfico, a gente está buscando padrões, a gente está buscando linhas de tendência, a gente está olhando médias móveis, a gente está olhando índice de força relativa, tudo junto, tá?
Por quê? Porque hoje a gente tem ferramentas, né? O computador aí, ferramentas que nos possibilitam isso, tá? Mas existe essa diferença, tá? É pouco explorada, mas eu vejo que não vale a pena tanto a gente hoje ficar prestando atenção nessa diferença e simplesmente beber de todas essas fontes, tanto da análise gráfica quanto da análise técnica, e eu acho que chamar tudo de análise técnica, para mim, faz sentido sim. Legal? Então esse é o assunto que eu queria trazer para hoje, né? Fiquem à vontade para sugerir outros assuntos para a gente estar falando aqui no começo do programa.